Ora, muito boa tarde a todos desde há pouco da nossa longa reunião desta manhã. Um cumprimento especial ao Centro Português de Fundações, que nos solicitou um encontro, uma reunião com a nossa Comissão para apresentar a nova direção e as prioridades para o setor das fundações no período 2024-2028, nomeadamente no que diz respeito à interação com a Assembleia da República. Nós temos connosco a direção do Centro Português de Fundações e o seu secretário-geral, correto? Aqui presentes, José Nunes Liberato, seu presidente, Rui Gaio, que não está presente, António Araújo, Pedro Krupensky e o secretário-geral Ricardo Pacheco Garcia. E, portanto, creio que é assim, ficam todos devidamente apresentados. Nós estamos a fazer esta reunião não em plenário de comissão, como é habitual, em contexto de mesa e coordenadores, dando a respectiva dignidade institucional ao pedido dos senhores para a nossa reunião, para a nossa audiência. A entidade visitante tem uma intervenção inicial até 10 minutos, de acordo com a grelha que está atribuída. Depois os grupos parlamentares terão direito até 5 minutos para o que entenderem e depois há uma última intervenção por parte do Centro Português de Fundações, até 10 minutos, prefazendo no total um tempo máximo de 1 hora para esta nossa audiência e, portanto, sem mais demora, passo então a palavra. Tem a palavra o Dr. José Nunes Liberato. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Centro Português de Fundações, a sua direção, tomou posse em dezembro de 2024 e tivemos audiências, entretanto, com o Sr. Presidente da República, com o Governo, e pedimos, primeiro informalmente, eu tive uma conversa com o seu antecessor na altura, mas depois com a dissolução da Assembleia da República, com os vossos trabalhos de aprovação do orçamento, as coisas caminharam para este dia, mas que estamos muito gratos por este encontro acontecer. O nosso propósito, nestes 10 minutos, é informar-vos sobre o que faz o Centro Português de Fundações e também um panorama geral das fundações em Portugal, do mundo das fundações. O Centro Português de Fundações foi constituído em 1993, é a entidade representativa do setor das fundações em Portugal. Congrega atualmente 153 fundações, de natureza privada, pública, das diversas características que a lei prevê. Enquanto entidade representativa, o Centro Português de Fundações assume-se como o interlocutor institucional dos poderes públicos, da União Europeia, mesmo dos países do espaço da lusofonia. Dentro deste universo, evidentemente, há uma grande discussão sobre o número de fundações que existem em Portugal. Não é nossa responsabilidade fazer esse apuramento, compete às entidades públicas, mas presume-se que haja cerca de 600 fundações constituídas. Mas, em relação ao ponto da representatividade do Centro Português de Fundações, evidentemente que para nós isso não constitui uma questão, porque metade deste universo não tem praticamente atividade. São fundações que foram criadas e que depois não prosseguiram a sua atividade. Quais são as nossas prioridades atualmente? A primeira prioridade da direção é compliance, o cumprimento das regras. O CPF é extremamente exigente atualmente no cumprimento das regras que estão definidas na lei e também regras de caráter ético que estão por parte das fundações. Fazemos-lo à entrada, todas as fundações que entram à entrada são sujeitas a um escrutínio rigoroso do cumprimento das regras da Lei Quadro das Fundações, mas também temos feito avaliações regulares ao universo das fundações para ver se estão compliant com a Lei Quadro. Só para dar um exemplo, a minha própria fundação que eu represento, que é a Fundação Champalimau, foi chamada a atenção que
que tinha, porque muitas vezes as regras estão a ser cumpridas, mas não existe o aspecto formal, por exemplo, de estar no site a respectiva informação para dar transparência às realizações. Editámos, aliás, um guia de compliance, que está publicado, para as fundações, sobre as regras que têm que seguir, e fizemos sessões, tanto em Lisboa como no Porto, para as várias fundações, para cumprirem, para chamar a atenção para o cumprimento dessas regras. Segunda prioridade, a diversificação no território. Pensamos que é muito importante as fundações serem, para já, diversas no sentido da sua presença no território do país, fora de Lisboa e Porto, porque é verdade que as grandes fundações de grande dimensão são situadas em Lisboa e Porto, mas queremos ter uma política ativa de resposta a essa necessidade de haver representação fora de Lisboa e Porto. Eu próprio me tenho deslocado a visitar, ainda há cerca de 15 dias, estive na Fundação Primavera em Braga. Queremos aumentar o universo das fundações representadas no Centro Português de Fundações. Evidentemente temos 153, mas queremos mais, das mais importantes, evidentemente, das que têm uma atividade reconhecida em nome da sociedade. Desde que na nossa direção entraram 11 novas fundações. A Fundação Abraço Fraterno de Odiastre, em Lagos, a Fundação Amália Rodrigues de Lisboa, a Fundação GIMM de Lisboa, que está associada à Gulbenkian, a Fundação Jerónimo Martins, a Fundação Case Ayrond, a Fundação Manuel Leão, de Vila Nova de Gaia, a Fundação Maria Cândida Vilares, do Porto, a Fundação Mendes Gonçalves, de Gulgã, a Fundação Mestre Casais de Braga, a Fundação Nossa Senhora da Guia, em Ancião, e a Fundação Pedro Queiroz Pereira. E ontem, na nossa reunião de direção, entraram mais duas, a Fundação Primavera e a Fundação Spark. Queremos, portanto, que o universo representado pelo nosso centro seja maior. Mas também consideramos muito importante que o mundo das fundações esteja melhor representado nos órgãos institucionais do país. Na ação social, pela presença na Comissão Permanente do Setor Solidário. As fundações são a única família da economia social que não está representada nesta estrutura. E consideramos isso fundamental que aconteça. Isto é uma questão governamental, é uma questão que será decidida, certamente, por diploma legal do Governo. Estamos em diálogo com o Governo, mas consideramos apropriado mencionar aqui, neste quadro, com a Assembleia da República. O que tem a ver com a Assembleia da República é a nossa participação no Comitê Económico e Social. Parece-nos de elementar justiça que estar presente neste órgão constitucional. O setor fundacional tem um papel na economia e na sociedade portuguesa que é realmente de justiça que esta presença ocorra. E julgo que também seria de grande benefício para o próprio Comitê Económico e Social que o setor fundacional estivesse lá presente. Nós representamos fundações tão diversas como a Fundação Gulbenkian, ou a Fundação Champalimau, a Fundação Francisco Manuel dos Santos, a Fundação Oriente, que podem dar uma contribuição muito rigorosa, muito interessante aos trabalhos do Comitê Económico e Social. Finalmente, eu gostaria de dizer das atividades que estamos a desenvolver em concreto neste ano, em especial. Dedicámos uma atenção muito especial à ação climática. O conjunto o CPF promoveu a assinatura de um compromisso das fundações de respeito e de interesse pelas questões que se relacionam com o clima, que foi assinado por mais de 40 fundações. A colaboração com as fundações espanholas
que são extremamente interessantes e poderosas e com recursos. Nomeadamente, temos neste momento uma cooperação muito interessante com a Fundação MAFRE, que está a desenvolver um projeto na cooperação entre as fundações dos dois lados da raia. Participamos na FILEA, que é a Organização Europeia de Fundações, realizamos uma multitude de webinars, de workshops, de formação, com cerca de 1.500 participações no ano 2025. Participamos na Confederação Portuguesa de Economia Social, onde, aliás, eu sou o presidente da Assembleia Geral. Temos 5 grupos temáticos a trabalhar no Centro Português de Fundações, para agrupar as fundações em atividades que são de maior interesse comum, como é a dos ODS, como é a da cultura, a social, comunitárias e o de conhecimento e cidadania. Vamos a terminar. Gostava de dizer que estamos a participar ativamente na plataforma criada para o apoio às zonas sinistradas pelas tempestades. As fundações já deram contribuições muito relevantes, mas o Centro Português de Fundações, como tal, também está a organizar uma participação nesses trabalhos. E, para ser sintético, acho que já é suficiente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bem, Sr. Doutor. Muito obrigado. Cumpriu o tempo. Eu não referi no início, tenho ali um cronómetro também, só para ajudar a... E, portanto, quanto foi? Foi 9 minutos e 42 segundos, portanto, Bem. cumpriu escrupulosamente o tempo previamente determinado. E, portanto, Não são todos que fazem isso. Não, a começar pelos deputados, muitas vezes, portanto, devo dizer. Vamos então passar aos grupos parlamentares e passava por ordem ao grupo parlamentar do PSD. Sra. Deputada Carla Barros tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Dr. Nunes Liberato e a restante equipa da direção presente nesta audição. E dizer-lhe que, da parte do grupo parlamentar do PSD, é com muito agrado que os recebemos cá para tocar num tema não muito comum no Parlamento. Até creio que na outra curta legislatura e nesta é a primeira vez que estamos a abordar este tema nesta comissão. Queria também dirigir-lhe uma palavra de apreço e reconhecimento, porque se referiu à Fundação Champollion, que também que é uma das associadas do Centro Português de Fundações e representada pelo Dr. Nunes Liberato, que tem um papel reconhecido e de elevado mérito social e que também da parte do grupo parlamentar do PSD gostaríamos de reconhecer esse elevado contributo. Estivemos muito atentos à intervenção e à apresentação que o Sr. Dr. Nunes Liberato proferiu e quando se referiu aqui ao número de fundações presentes no vosso centro, depois também referiu que presume-se a existência de cerca de 600 fundações constituídas. Como referiu, presume-se, e não deu o número certo, parece-me que há aqui alguma falta de aferição objetiva no setor. Foi isso que deduzi das suas palavras. Pode ser falta de aferição de instrumentos que permitam isso, ou então também falta de acesso a essa informação, que é natural que o Centro Português de Fundações possa não ter na sua posse. E gostaria de esclarecer e de perceber isso. A outra questão que lhe coloco é se relativamente àquilo que referiu como primeira prioridade do vosso centro, que é o cumprimento das regras da Lei Quadro das Fundações, também gostava de colher a sua opinião sobre a evolução no processo legislativo, e é esta a casa por excelência que trata do processo legislativo, se
encontra algum caminho que possa ser melhorado na lógica do funcionamento, das atribuições, da transparência da atividade das fundações. Depois, a outra questão sobre a participação, eu creio que quando referiu Comitê Económico e Social, queria dizer Conselho Económico e Social. Ok. Por isso é que eu estava aqui a pedir ajuda ao nosso assessor, ao Dr. José Batista, ver pronto, é ao Conselho Económico e Social. E eu sobre isto não tenho nenhuma questão para lhe fazer, apenas garantir-lhe que guardo isso para a nossa reflexão interna, até porque, ao longo dos tempos, as mexidas neste tema relacionado com a concertação social, com o Conselho Económico e Social, foi alvo de um amplo consenso parlamentar e, portanto, eu olho aqui para o meu lado esquerdo, o Partido Socialista, mas também temos o Chega como maior partido da oposição e creio que aquilo que se puder mexer ou evoluir deveria resultar de um amplo consenso parlamentar e não de divisionismos políticos ou querelas políticas, porque creio que o tema não merece essa divisão. Portanto, não tenho sobre isto nenhuma pergunta para lhe fazer, apenas assumir o meu compromisso que guardarei internamente isso para discussão no grupo parlamentar do PSD, para podermos refletir sobre essas alterações, porque sei que em tempos chegou a estar preparada uma alteração legislativa ao Conselho Económico e Social e, portanto, temos que perceber o ponto de situação e a motivação dos partidos políticos que compõem o Parlamento para se perceber em que moldes é que se pode evoluir. Portanto, a minha curiosidade era mesmo perceber este presume-se das cerca de 600 fundações e também a evolução legislativa que se pode fazer. Muito obrigada, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Barros. Passo agora ao Grupo Parlamentar do Chega e tenho a palavra a Sra. Deputada, presumo Felicidade Vital, vai intervir. Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Dr. José Nunes Liberato e, na sua pessoa, cumprimentar toda a equipa e agradecer-vos a solicitação que fizeram a esta comissão para se virem apresentar e virem dar-nos conta dos vossos objetivos que nós, o Grupo Parlamentar do Chega, consideramos muito importante esta reunião e que nos trará informação muito importante. O Chega considera que o setor das fundações pode, de facto, ser um aliado relevante na resposta social, mas tem de assentar em transparência, responsabilidade e resultados concretos para os cidadãos. E, por isso, congratulamos-nos com o seu primeiro objetivo, que foi a compliance. De facto, é muito importante garantirmos que as fundações cumpram as regras para garantir uma confiança pública e um combate à opacidade. Portanto, consideramos que isso é muito importante e congratulamos-nos com a vossa preocupação em ser esse o vosso primeiro objetivo. Quanto ao número de fundações, como disse, são 153 associados, as outras não se sabe bem quantas são, mas para nós, ou é nosso entendimento, que uma sociedade sólida não se mede pelo número de entidades, mas pela capacidade de garantir que os recursos, principalmente quando existem dinheiros públicos envolvidos, chegam a quem precisa com eficiência e com escrutínio. O Chega tem aqui 3 ou 4 pontos de posicionamento, como já dei a entender, a transparência e o escrutínio como condições de legitimidade. Portanto, para nós é muito importante que sempre que exista apoio público e benefícios fiscais, protocolos ou contratação com o Estado, as regras sejam claras de reporte, até para prevenir conflitos de interesses e prestações de contas acessíveis ao cidadão. Também a eficiência e foco no beneficiário, portanto, nós valorizamos entidades que produzam um impacto real, com estruturas proporcionais e orientadas para o terreno.
Portanto, entendemos que o país não pode financiar fundações que sejam apenas administrativas, deve apoiar respostas que entreguem serviço, cuidado e inclusão, sobretudo em áreas críticas. Também, para nós é importante que o Estado funcione e coopere sem se demitir. O Chega rejeita a lógica do Estado transferir responsabilidades estruturais para entidades externas sem planeamento, sem metas e sem fiscalização. As parcerias são úteis, mas não se devem substituir permanentemente ao Estado. Portanto, o nosso objetivo político final é transmitir-vos este nosso ponto de vista, que assenta no rigor, escrutínio, eficiência e defesa do cidadão contribuinte e do benefício fiscal. E, portanto, agora gostaria de colocar duas questões que, se fizer o favor de tentar responder, que se prendem com que problemas consideram mais graves hoje: burocracia e atrasos do Estado, falta de previsibilidade de financiamento, excesso de reporte ou falta de coordenação com serviços públicos. Portanto, esta seria uma primeira questão. E uma segunda questão tem a ver com o que eu já referi anteriormente: como avaliam o risco de existirem fundações a funcionar como substitutos permanentes do Estado, sem regras claras de responsabilidade e sem metas de desempenho. Muito obrigada e agradeço mais uma vez a vossa presença. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Miguel Cabrita tem a palavra. Sr. Presidente, muito obrigado. Cumprimento o Dr. Nunes Liberati e a direção do Centro Português de Fundações. Esta oportunidade também para termos um espaço de diálogo e de informação, naturalmente. Gostava de sublinhar a importância que para o PS tem a economia social no seu conjunto, mas especificamente o setor das fundações. Claro que no quadro muito vasto, diverso, geograficamente, socialmente, em termos também institucionais, dos setores de atuação de toda a economia social, mas as fundações especificamente, e sublinhamos que esta audição decorre no momento em que o próprio setor da economia social vive momentos de mudança, de discussão sobre o futuro, por exemplo, com as discussões em torno da CASES, de que o Centro Português de Fundações não é membro, mas vários dos parceiros do Centro Português de Fundações são parceiros na CEPES, na Confederação Portuguesa de Economia Social, são depois membros da CASES e, portanto, há aqui também uma discussão sobre a própria relação com o Estado e os mecanismos de representação da economia social e, portanto, o universo das fundações faz naturalmente parte desta dinâmica. Gostaríamos de saudar muito em particular o papel que o Centro Português de Fundações tem tido ao longo dos anos. São mais de 30 anos de existência enquanto entidade que representa o universo das fundações. Naturalmente, nem todas as fundações fazem parte do Centro Português de Fundações, mas pelo que se percebe dos números, e não só dos números das fundações que fazem em concreto parte do CPF, percebemos que não é só uma questão de estatuto, de reconhecimento de representante do setor, mas também de reconhecimento do papel do próprio centro na dinamização de um setor que é ele próprio reconhecido e valorizado em Portugal. Tem tradição, dinamismo, relevância. Todos nós nos lembramos rapidamente de várias fundações que a nível nacional têm um papel de liderança e da maior importância em diferentes áreas da vida nacional, além de, como foi alguns exemplos referidos, também a nível local, um papel também relevante. E, portanto, gostávamos de sublinhar a importância do universo das fundações e a importância, em particular, de haver uma entidade capaz, representativa, como o Centro Português de Fundações, que, aliás, procura incorporar, se bem percebemos na sua atuação, esta diversidade, uma vez que, segundo creio, tem vários grupos de trabalho que agrupam em termos temáticos, digamos assim, alguns dos principais polos de atividade fundacional em Portugal. Sublinhei o facto de o Centro Português de Fundações não estar representado na CASES, mas estar representado na Confederação Portuguesa de Economia Social e no Conselho Nacional de Economia Social, além naturalmente do Conselho Nacional de Educação, de Cultura e de outras entidades. Sabemos que mantém, por exemplo, uma base de dados
um diretório de fundações, que é algo muito importante para promover transparência, reconhecimento também do setor e da sua importância. E, aliás, uma dúvida que tenho é se esse diretório está, de alguma forma, incorporado na contabilidade da conta satélite da economia social, que avalia os impactos económicos, de emprego e da atuação do setor. Saúde também aquilo que foi aqui trazido, a atuação do Centro Português de Fundações no âmbito das atividades de compliance e de transparência. Sabemos que, por vezes, há muita desinformação em torno do que são as fundações, de como trabalham, das regras que têm de cumprir e, portanto, ainda mais nos parece importante para valorizar o setor. E, no que diz respeito à questão que foi aqui colocada diretamente, a questão do Conselho Económico e Social, nós temos também uma posição que é clara e que gostávamos de afirmar publicamente. O SES tem uma ampla representatividade nacional, tem um papel relevante, tem a economia social nos seus diferentes setores, ou em vários deles representados. O cooperativismo está presente, o setor social está presente, os universos associativos estão presentes de diferentes maneiras e declinações em função de questões, por exemplo, temáticas, e, portanto, do nosso ponto de vista, faz sentido pensar na representação do universo fundacional, e aquilo que gostaria de manifestar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista é a disponibilidade para encontrar uma solução que permita ter essa tradução. Nós sabemos que o Conselho Económico e Social está ele próprio em reforma, ou pelo menos em reflexão interna para a sua reforma, um processo que começou com o anterior Presidente Francisco Assis, mas que o atual Presidente Paes Antunes tem também dinamizado com estudos, com trabalho e com diálogo também interno ao próprio SES para fazer esse trabalho. Do nosso ponto de vista, sem prejuízo deste processo, ao longo dos anos tem havido ajustamentos e afinações à composição do SES e, pela nossa parte, estamos disponíveis para trabalhar, em conjunto com outros grupos parlamentares, para se encontrar uma solução que possa também permitir traduzir a importância e a representatividade que o universo da dinâmica fundacional em Portugal, e nomeadamente do Centro Português de Fundações, de alguma forma haja aqui uma capacidade para que o SES possa também traduzir, de alguma forma, e incorporar um setor que é inequivocamente um setor importante e de referência em Portugal. Não nos comprometemos, como é óbvio, com uma solução em concreto ou com uma configuração em concreto, mas estou seguro que, havendo boa vontade de todos e vontade política, alguma solução haveremos de encontrar, e é esse o nosso compromisso, trabalhar neste sentido. Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado pela tolerância de alguns segundos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado João Almeida, por parte do CDS-PP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do CDS a direção do Centro Português de Fundações. Cumprimento o Sr. Dr. José Nunes Liberato. É um gosto sempre reencontrá-lo nas mais diferentes funções e de serviço público, e já foram muitas, e é sempre razão de saudação e de reconhecimento. E, neste caso, num setor essencial, que é o setor fundacional em Portugal, nós, tendo ouvido a intervenção inicial, a importância das questões de compliance, das questões da diversidade no território, da presença do setor fundacional no território, a questão da participação ao SES, temos, obviamente, algo a dizer sobre isso, e outras questões. Compliance é essencial. Nós temos noção de que a Lei Quadro das Fundações surge num contexto muito especial, e surge no contexto de uma obrigação de um memorando de ajuda externa. É esta a história da Lei Quadro das Fundações e, portanto, saiu essencialmente como uma lei restritiva e enquadradora. E, portanto, o que se pretendia era, por um lado, não deixar que o setor fundacional se desenvolvesse sem um quadro muito claro daquilo que devia ser, por outro lado também que prestasse contas e que tivesse as condições para a sua atividade, para que as fundações tivessem as condições para a sua atividade muito alicerçadas no compliance. E, portanto, há um conjunto de obrigações legais das fundações que são relevantes, quer no momento da instituição, quer depois no momento das diferentes prestações de contas e das prestações de informação às entidades públicas. Tenho algumas dúvidas que tenham que o regime jurídico seja, é uma pergunta que deixava, tão robusto e previsível quanto à extinção de fundações. E, portanto, queria perguntar porque é um problema, às vezes as fundações ficam numa situação de indefinição, e isso obviamente não é bom,
não é bom para nenhum agente económico ou social e não é bom para as próprias fundações, porque às vezes há fundações que ficam, ou porque o instituidor morreu e não há nos estatutos uma previsão daquilo que deve suceder. A lei obriga a que haja, mas nem sempre isso depois acontece. A questão também, muitas vezes, do próprio objeto deixar de existir ou de ter a mesma preponderância. Outras vezes de passar a desenvolver atividade com um objeto diferente daquele para a qual foi instituída e isso poder ser um problema também. Há uma série de questões relativamente à lei e o que eu pergunto é se, da parte do Centro Português de Fundações, há uma reflexão sobre a Lei Quadro e sobre a lei. Houve depois 2 atualizações, uma pouco tempo depois, a última há cerca de 5 anos, se não estou em erro, e, portanto, se há essa reflexão. E tem muito a ver com o compliance. A questão territorial depende um bocadinho, é interessante pelo menos que as fundações que estão longe dos grandes centros tenham esse apoio, é muito importante o papel do centro nesse sentido, da valorização, porque as fundações muitas vezes fora dos grandes centros, obviamente as grandes fundações nos grandes centros também têm um papel muito importante, em Lisboa e no Porto há grandes fundações que são essenciais na saúde, na cultura, na área social, para que o país tenha respostas que de outra maneira não teria, e valências que de outra maneira não teria, mas o impacto local de algumas fundações é extraordinário. Há fundações que são, a par da Câmara Municipal, o maior empregador do Conselho. E, portanto, essa relevância social é extraordinária e, portanto, este papel é muito, muito importante e é para nós também importante saber, por exemplo, se a Lei Quadro responde de igual forma a um tipo de fundações e a outras, ou se faria algum sentido haver alguma distinção quanto ao tipo de fundações e na relação com o Estado também, se a relação é igualmente eficiente para as grandes fundações que se relacionam essencialmente com os ministérios, como para as fundações com impacto mais local que se relacionam essencialmente com as câmaras municipais. E, portanto, têm interlocutores do lado do Estado que são diferentes. Por último, questão do SES. A discussão sobre a constituição do SES é uma discussão sempre em aberto. Há sempre entidades que abordam os grupos parlamentares no sentido de perceberem, mas as alterações ao SES não podem ser constantes, não é? E, portanto, tem de haver alguma estabilidade e tem de haver, em alguns momentos, talvez, se calhar, o ideal fosse uma vez por legislatura, uma reflexão sobre a constituição do SES e eventuais alterações que se possam fazer. Como já foi dito por outros grupos parlamentares, sem um compromisso definitivo, há o compromisso total de discussão, sem um compromisso definitivo quanto à conclusão, há o compromisso da discussão e da abertura e percebemos claramente a razão de ser, se não compreendêssemos, não dizíamos isso, a razão de ser desta sugestão e acolhemos-la no sentido de integrar nesta reflexão mais ampla sobre a constituição do Conselho Económico e Social. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminada a ronda pelos grupos parlamentares, passo a palavra ao Dr. Nunes Liberato para a sua intervenção, até 10 minutos. Muito obrigado. Procurarei responder às perguntas que me foram feitas pelo Sr. Deputado. Por já agradeço a todos os grupos parlamentares as vossas questões. Em relação à Sra. Deputada Carla Barros, a questão do número de fundações, que aliás esteve presente em várias das vossas intervenções, não, só há maneira de avaliar isto ao nível da Secretaria de Estado da Presidência do Conselho de Ministros e do Governo. E o mundo das fundações é todo muito fluido nesta matéria. Ou seja, há fundações... Eu fui-me suscitada uma questão de uma fundação criada em 1941 e que os pareceres jurídicos contraditórios eram imensos, que não é membro do Centro Português de Fundações, e que a Presidência do Conselho de Ministros anda lá às aranhas de volta de toda aquela dificuldade de esclarecer a situação. Nós temos, por métodos indiretos, a ideia de que haverá cerca de 600, 800. Essa é uma coisa dessa ordem. Agora, quase todas as grandes fundações estão connosco, estão no nosso universo. E, portanto, o restante, pela sensação que temos, pela intuição que temos, é que metade destas 600, se calhar, são inexistentes na prática. Realmente foram constituídas e na realidade, o dinheiro acabou
E o dinheiro acabou e, portanto, não havia mais nada a fazer e, portanto, ficam perdidas num limbo. Eu fui chamada a resolver um caso, ou tentar resolver, porque não está resolvido, não consegui, com uma fundação que provavelmente já ouviram falar, que é a Robinson, de Porto Alegre, que a própria Presidente da Câmara, que faz parte da administração, quer extinguir isto, e respondo aqui ao deputado João Almeida à questão das extinções, que são realmente um pesadelo. Porque as instituições do Estado, com bom fundamento, querem saber o que é que foi feito ao património, não é? E depois, se o património foi constituído em 1940, encontrar as ramificações disto tudo é um mundo muito difícil. Portanto, estamos a trabalhar com a ideia de alargar o âmbito das fundações, do número de fundações que fazem parte, estando conscientes que o universo que está fora é relativamente pequeno, portanto sentimos muito representativos, digamos, do nosso setor. Quanto ao processo legislativo, evidentemente que a Lei Quadro foi criada no contexto que o deputado João Almeida aqui referiu, ou seja, da altura da Troika, é muito restritivo, mas o Centro Português de Fundações não tem como prioridade acabar com essas restrições. Ou seja, nós pensamos, porque as fundações são um setor muitíssimo especial. Ou seja, enquanto numa associação existem os sócios, numa sociedade existem os acionistas ou os detentores de cotas, que zelam pelos interesses gerais da fundação, as fundações têm um fundador, depois tem um conselho de curadores que procura respeitar as vontades do fundador, mas nós não somos adeptos de uma liberalização completa do estatuto das fundações, porque há aqui realmente interesses que o Estado tem que continuar a zelar. Agora, se me dissessem que existem pontos, o ponto da extinção, onde se devia encontrar soluções diferentes, que as decisões de registro das fundações pudessem ser mais céleres, eliminasse alguma burocracia, seriam positivas. Entretanto, o Governo tomou a decisão de constituir uma comissão de professores da Faculdade de Direito que está a refletir sobre alterações à Lei Quadro. E o Centro Português de Fundações já participou numa reunião com este grupo de trabalho, formado por professores da Faculdade de Direito e outras pessoas, e já participou numa reunião, fez uma grande assembleia, imensamente participada, com mais de 50 fundações, que discutiu isto à exaustão. E aqui entra um ponto que eu não referi na minha intervenção, é que as fundações, e que alguns de vós glosaram, que é o mundo das fundações é muito diferente. Ou seja, temos a Fundação Champalimaud ou a Gulbenkian, a minha Fundação Champalimaud tem 1.200 funcionários, quer dizer, e depois as outras têm 2 ou 3, não é? Portanto, são mundos completamente diferentes. E portanto, há realmente realidades muito diferentes que temos que acautelar. Nós estamos a participar nesse trabalho, temos dialogado com essa comissão, mas não sei avaliar qual vai ser o ritmo da produção de resultados e vivemos felizes com a atual lei. Portanto, não é uma prioridade nossa absoluta a revisão da lei. Em relação à senhora deputada Felicidade Vital, relativamente à burocracia e ao excesso de reporte. O excesso de reporte eu não diria que exista excessivamente. A lei define-o, como já disseram os senhores deputados, com uma maneira muito rigorosa e talvez, num ponto ou outro, demasiado exigente, mas o Centro Português de Fundações não tem a posição de aliviar o reporte.
porque nos parece que, no essencial, é positivo e é bom para a imagem das próprias fundações. Quanto à burocracia não diria o mesmo, porque realmente sentimos, e será talvez uma da maneira que o Governo possa ter de fazer evoluir a Lei Quadro das Fundações, é realmente eliminar obstáculos meramente burocráticos, que não adiantam nada à transparência, mas que realmente só adiantam é que a Fundação Chapalimau tivesse levado 8 meses a ser registada. Ou seja, com dúvidas sobre os estatutos jurídicas, que eram coisas insignificantes, quer dizer, realmente mera burocracia. E, portanto, isto já há muito tempo. Portanto, a eliminação de burocracia parecia-me uma coisa saudável. Quanto à substituição do Estado por atividades privadas, todos nós temos noção das realidades, não é? Nomeadamente na ação social, há muitas atividades que, de forma muito louvável, são desempenhadas por entidades privadas. E, portanto, nós não podemos, nesse aspecto, ter um objetivo de estatização completa do setor da segurança social, o setor da ação social. Portanto, e, sobretudo, há um potencial a valorizar que é muito importante. Relativamente ao Sr. Deputado Miguel Cabrita, realmente a diversidade das fundações e a questão de haver soluções para fundações grandes e fundações pequenas é uma questão que é teoricamente adequada, mas isto passa-se em muitas realidades. Por exemplo, uma realidade que eu conheço muito bem, de que exerci responsabilidades governativas, os municípios. Quer dizer, realmente, o município de Vila Velha de Ródão e o município de Lisboa são coisas completamente diferentes, não é? E a lei, no essencial, é a mesma. É muito difícil estar a discriminar, mesmo positivamente, as diferentes soluções. Sim, os elementos que nós temos são todos conjugados, digamos, com as várias formas de economia social que existem, nomeadamente a conta social. Realmente, aqui a questão da participação no Conselho Económico e Social, e desde já agradeço a todos o lado positivo, no sentido de encarar esta participação como positiva. Como sabem, há 74 instituições que estão lá presentes e creio que o país sobreviveria a ter 75. E que portanto, faria o apelo aos seus deputados para refletir nessa hipótese. Eu sei que existe um trabalho de fundo que está a ser realizado pelo Conselho Económico e Social, mas isto é uma questão que, a nosso ver, naturalmente ultrapassa essa questão. Quanto ao deputado João Almeida, fui respondendo às várias questões. Efetivamente, há uma grande restrição que é dada pela Lei Quadro das Fundações, mas não é nossa prioridade aliviar essa restrição. Naturalmente que no âmbito de uma grande reflexão e do trabalho que está a ser feito, tanto pelo Governo, como provavelmente depois pela Assembleia da República, há de se ver se há evoluções a fazer nessas matérias. Não tenho a certeza que o Centro Português de Fundações seja favorável a eliminar todas essas restrições. E agradecer realmente o lado positivo da vossa reação à questão do Conselho Económico e Social. E muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Muito obrigado, Dr. Nuno Liberato. Muito obrigado a todos os Srs. Deputados também pela participação nesta audiência. Estamos sempre disponíveis, os canais estão abertos. Esperamos ver-vos noutra ocasião aqui na Assembleia da República no âmbito dos trabalhos da 10ª Comissão. Muito obrigado. E os Srs. Deputados Coordenadores, por favor, mantenham-se. A nossa reunião vai continuar. Vamos só